Então, olá pessoal. Hoje, quinta-feira, o dia que a gente faz o zazen noturno e a leitura do Shodoka, o canto do Satori imediato, o texto sagrado, o essencial do Zen. Antes de fazer a leitura, eu queria só fazer uma breve reflexão com vocês a respeito desse triste momento que a humanidade está vivendo, né? Essa questão do conflito entre o Hamas e o Estado de Israel. Na verdade, é uma briga nossa também, né? É uma briga nossa. É a humanidade que está em conflito, né? Não são eles lá. Somos nós aqui também. A diferença é que lá, para alguns, está mais fácil de colocar o seu ódio para fora, né? Lá tem sido permitido fazer algumas barbaridades que em outros lugares não são permitidos. Então, é a espécie humana também que está nessa batalha. E do mesmo jeito que tem alguns colocando toda a sua barbaridade para fora, toda a sua maldade para fora, nós também temos muitas pessoas fazendo coisas boas, né? Muitas pessoas prestando abrigo, comida, água, abraço para aqueles que estão sofrendo de ambas as partes. E nessa perspectiva, a gente é até um afortunado, né? Nós somos afortunados, porque mesmo depois de um dia de trabalho, ou mesmo depois de um dia de folga, ou vários dias de folgas, nós podemos nos sentar em zazen, sem medo de algum objeto cair sobre nós, né? Enquanto que tem pessoas nesse momento que estão passando por uma barra muito pesada. E é importante que a gente, nas nossas, nas nossas práticas, durante o nosso dia, que a gente possa compartilhar com todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento emoções positivas para elas, né? Que elas realmente encontrem um caminho da paz, um caminho da prosperidade, um caminho da saúde, porque não são eles, né? Somos nós, na verdade. Eu costumo dizer às pessoas que eu converso um pouco mais, que estão na prática, as pessoas dizem: nossa, às vezes eu tenho uma emoção, uma sensação tão boa durante a prática, depois da prática. Eu digo: não fique com isso para você apenas, compartilhe com as pessoas que estão em sofrimento, né? Mas é isso. É... Eu fiquei muito chocado semana passada que eu vi uma entrevista de um descendente de brasileiro que mora em Israel, né? Os pais dele são aqui do Brasil e ele faz parte do exército de Israel. E ele falou uma coisa tão forte. Foi uma entrevista muito bonita na Globo News. Ele falou uma coisa tão forte. Eu não queria estar lutando nesse momento. Eu queria estar na praia. Eu queria estar com minha família. Aí quando foi do meio pro fim assim, ele disse uma coisa que me chocou muito, que foi: eu tenho uma alma de guerreiro. Dependendo de como a gente analise, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? Ele aprendeu que tem alma de guerreiro e aos 28 anos eu aprendi que nós somos Budas, que nós temos a natureza de Buda e não alma de guerreiro. Isso me faz lembrar também de um ensinamento do Buda muito importante, que é a compreensão correta.
Se a gente não tem a compreensão correta do que somos e da realidade, se a compreensão não está correta, todo o resto está correto. É. E na base disso todo, o sentimento de separatividade, né? O sentimento de separatividade. A falsa ilusão de eu e você, nós e eles. Nós juntos contra vocês. Que bom que a gente sabe. E precisamos não só saber, mas precisamos sentir que nós somos apenas um corpo. Tudo o que existe é apenas um corpo. Somos um mesmo tecido, né? Nós somos o mesmo tecido. Mas faz parte. Né? Mas vamos lá. Hoje a gente vai finalmente terminar o verso que a gente começou faz um tempinho. É o verso de número 25, cujo título é Ao nascer, nada se traz, ao morrer, nada se leva. O verso, ele diz assim: Se compreendes perfeitamente a origem, o princípio, poderás ensiná-lo perfeitamente. Zazen e sabedoria estão em completa fusão, sem ficar somente vazio. E o comentário do verso. Nossa. O mestre de alguém escrevia que podemos pensar com o corpo inteiro. Ideia que a ciência confirma atualmente. Os grandes mestres orientais pressentiram essas coisas inconscientemente e transmitiram a seus discípulos. Agora, os psicólogos, os fisiologistas se interessam pelo Zen. Mas, na maioria das vezes, eles não querem praticar. Então não podem compreendê-lo. Não podem compreendê-lo em profundidade. Vocês que o praticam, vocês são muito preciosos. E a experiência que vocês vivem, vindo até aqui todos os dias, é essencial. No Japão, isso se perdeu um pouco. A fonte do Zen continua sendo a prática. Intelectualizar demais o torna seco e duro. Sentimentalizar torna-o débil. Uma mãe muito doce estraga o filho. A prática do zazen harmoniza doçura e dureza e alcança, assim, a condição normal. O caminho do meio. Pela prática do zazen, tudo volta ao seu lugar. E assim, encontramos a raiz. Pela prática do zazen, tudo volta ao seu lugar. E assim, encontramos a raiz.
As flores desabrocham em seguida. Quando você sai do seu caixão, a morte não o assusta mais. Olha que sutileza. Quando você sai do seu caixão, a morte não o assusta mais. Ela se torna um hábito. Você entra no seu caixão, você sai. A vida e a morte se sucedem, uma depois da outra. Temos medo da morte. Momento único que não acontece senão uma única vez. Se nos habituarmos a ela, ela não nos amedrontará mais, mas se tornará uma força. Viemos sem nada e voltamos sem nada. Quando entramos no dojo, devemos levar nada. Quando fizermos a zen, devemos abandonar tudo. Quando fazemos a zen, devemos abandonar tudo. O zazen não consiste em se concentrar numa só coisa. Alguns acham que o zazen é um bom momento para pensar, para refletir sobre os seus problemas. Não se deve ter um objetivo na prática do zazen. É shikantaza, não é? Que é apenas sentar-se. Depois do zazen, quando você vai embora, você não tem mais nada. Este é o presente do zazen. Olha que coisa sutil. Depois do zazen, quando você vai embora, você não tem mais nada. Este é o presente do zazen. O caminho não deve ser procurado, mas praticado. Se você parar no caminho para fazer um piquenique, o caminho torna-se mais longo. Mas se você caminhar tranquilamente, passo a passo, você chegará e o caminho não será longo. Passo a passo, aqui e agora. Concentrar-se aqui e agora, pois aqui e agora é a eternidade. Procurar conscientemente o caminho é uma ação da vontade. Nessa ação, o espírito se esvazia. Praticar com o corpo conduz inconscientemente ao longo do caminho até o final. Depois do zazen, quando você for embora, você não terá mais nada. E este é o presente do zazen. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.